Bom dia a todos os irmãos. Graças a Deus estamos na casa do Senhor para darmos início à nossa escola bíblica dominical. Vamos fazer uma oração pedindo direção e sabedoria de Deus. Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Deus Santo, por estarmos aqui, Senhor Deus, na Tua casa, com o intuito de aprender mais do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança, Senhor Deus. Abençoa aquelas pessoas que ainda estão chegando, que o Senhor possa trazer em segurança. Te agradecemos, Senhor Deus, pela noite que o Senhor nos deu de sono. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor possa abençoar, Deus amado, neste momento. Que o Senhor possa receber nossos louvores, Senhor Deus, e que tudo que nós viemos fazer aqui seja para enaltecer o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos que fiquem em pé, por favor, para nós cantarmos o cântico Deus está aqui. Próximo cântico, cantai ao Senhor.
anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Obrigado ao grupo de louvor. Ainda em pé, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 100. E no ingresso do templo, Salmos 100. Salmos 100. Vamos lermos todos juntos esse salmo, do versículo 1 ao 5. Vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é bom. Foi ele quem nos fez e deles somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Peço ao irmão Márcio e faça uma oração em agradecimento à palavra lida. Pedir, Senhor Deus, que todo o trabalho será realizado no dia de hoje, pelo teu servo que dirige a primeira parte desse culto, e ainda pelo teu servo declarar a tua mensagem, que o teu Espírito Santo venha nos ensinar esta manhã. Nós pedimos por tudo que agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, que daqui a pouco nós iremos passar um tempo sentados, né? Vamos louvar mais uma vez o nosso Deus com o cântico Celebrai com júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a ele com cânticos.
Esta foi a primeira parte. Neste momento eu chamo o pastor que irá trazer o estudo nessa manhã. Oi, som? Testando. Bom dia, meus irmãos. A santa graça e a misericórdia do nosso Deus para os nossos corações. Amém? Queremos exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, por mais uma vez. Deus, nessa caminhada cristã, está nos dando essa grande oportunidade de, no dia do Senhor, domingo, quando Jesus Cristo ressuscitou, e nós passamos a adorar a Deus no domingo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão na melhor escola bíblica do mundo, escola bíblica dominical. Amém? Então não falte. Está calor? Se tiver calor, bora ligar esse ar-condicionado aí antes. Se tiver calor, bora ligar o ar-condicionado. Tá? Deus tem nos abençoado, então vamos ligar os ar-condicionado. Irmãos, gostaria de fazer lembrança do nosso diácono Ademar, que ainda não pode estar conosco, está fazendo a casa da sua filha lá no interior. A irmã Joana também ainda está se recuperando, não pode estar conosco. O pastor Amauri precisou tirar umas férias de uma semana, foi para o interior e também não está conosco. Os outros e a família do irmão Claudionor que estão trabalhando. Os outros, eu não sei porque não vieram à casa de Deus essa manhã, não recebi nenhuma justificativa, tá bom? Sempre incentivo os irmãos a se justificarem. Objetivo para a gente orar. Se estiver enfermo, nós oramos. Se não quiser vir por algum motivo, nós vamos orar também. Mas o objetivo é nós orarmos uns pelos outros. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, para Gálatas, capítulo 5. Nós estamos estudando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E nós iremos meditar nessa manhã em Gálatas, capítulo de número 5. Vamos ler todo o contexto para nós nos familiarizarmos com o texto, para o estudo que nós começamos domingo passado. Gálatas, capítulo de número 5, os versículos a serem lidos serão do versículo 16 ao versículo 26. Eu peço a cooperação da igreja para juntos nós lermos esse texto com uma leitura participativa, onde eu vou ler os versículos pares, os irmãos os versículos ímpares, até nós chegarmos ao versículo de número 26, para lermos juntos. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Igreja? Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Igreja? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias,
ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Igreja. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Igreja. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Igreja. Todos, não deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua misericórdia que já nos alcançou, pela graça e bondade. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, que a mesma fale aos nossos corações de tal maneira que podemos, Senhor, entender essa palavra e guardar nos nossos corações para não pecar contra o Senhor. Agradecidos estamos pela vida de cada um dos nossos irmãos e por aqueles que não puderam vir, e se porventura existe alguém que deliberadamente decidiu não vir à tua casa, rogamos pelo teu Santo Espírito, porque só Ele pode convencer da necessidade que temos de buscar o Senhor em primeiro lugar, para que a tua promessa venha estar sobre as nossas vidas e o Senhor irá suprir todas as nossas necessidades. Nos dê a iluminação do teu Santo Espírito para aprendermos mais da tua palavra, pois assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Então, irmãos, nós começamos um estudo sobre a obra da carne e o fruto do Espírito, onde o propósito desse estudo é o mesmo daquele que nós já aprendemos sobre santificação, que a cada dia nós, como Igreja do Senhor, comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo, nós possamos a cada dia nos santificar a cada dia mais. E aqui nós temos uma relação quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Gálatas, especificamente no capítulo de número 5, que ele vai demonstrar para nós que temos o Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós, que quando nós andarmos no Espírito e não satisfazermos a vontade da carne, porque o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 17 que a nossa luta, ela não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra os principados. Ou seja, nós temos uma luta espiritual. Mas no versículo de número 20, ou melhor dizendo, 18, o apóstolo Paulo vai dizer: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais mais sobre a lei. Ou seja, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, agora nós somos livres para adorar a Deus e buscar a vontade de Deus, qual nós aprendemos domingo à noite, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então nós vamos retornar para os pontos o qual nós já começamos. Olhe para a sua Bíblia no versículo de número 19. Domingo passado nós falamos somente um, que foi a prostituição, quando ele diz: ora,
as obras da carne são conhecidas e são prostituição. O que nós aprendemos sobre prostituição? Prostituição é todo aquele pecado que vem por meio, claro, do corpo, que é o adultério, que é a fornicação, que é a masturbação, entre outros pecados. Ele é chamado de prostituição. E quando o crente ele pratica esse pecado, o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 21, parte B, quando diz: outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão, ou seja, essas pessoas que praticam a obra da carne, elas precisam urgentemente tomar uma decisão ao lado de Cristo, e essa decisão tem que ser verdadeira, irmãos, verdadeira. Por quê? Porque alguns crentes ainda andam cometendo esse pecado. E o pecado mais perceptível da prostituição que alguns crentes andam pecando é o pecado da fornicação. Vocês sabiam que existe crente hoje que não se casaram? Isso é pecado da fornicação. E o apóstolo Paulo diz: não se engane, versículo 21, vos prevenis que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, irmãos, isso é muito sério, como também o pecado do adultério, como também o pecado para os jovens aí da masturbação. Tudo isso é prostituição. Nós iremos para a segunda obra da carne. Olhe para a sua Bíblia, voltando para o meu texto aqui, que é o pecado da impureza. Pecado da impureza. Esses pecados que o apóstolo Paulo está dizendo, tanto prostituição, impureza e lascívias, eles são considerados como os pecados sexuais. Pecados sexuais por meio do povo. Então o apóstolo Paulo vai dizer idolatria, feitiçaria e impureza. A palavra grega aktosia, traduzida por impureza, é um termo mais geral, o qual, embora às vezes possa denotar uma impureza ritual, mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está se referindo aqui o pecado imoral. Impureza é um pecado imoral. Vamos traduzir isso para nós entendermos melhor. O que é um pecado da impureza? É o pecado dos atos, palavras, pensamentos e intenções do coração. Então, quando a igreja ela é uma igreja impura, ela vai ter esses pecados de alguns atos que não glorificam, não exaltam o nome de Deus. Por exemplo, vamos citar um aqui que eu coloquei. Quando o homem ele usa a sua mão para levantar para a sua esposa, para o seu filho, isso é uma impureza. Quando um homem, uma mulher, uma família, crianças, quando tem um ato por meio de palavras, também é uma impureza que o apóstolo Paulo está dizendo. E por pensamento. Aí, irmãos, vamos abrir o nosso leque aqui e vamos pensar como têm sido os nossos atos.
Os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos e intenções do coração. Irmãos, nós estamos vivendo hoje o último dia que os atos de alguns crentes, eles são perceptivos com relação à impureza, tanto no falar como no pensar e aquilo que vem do seu coração. Abra sua Bíblia aí, irmãos, para 1 Coríntios. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer com relação a Atos. 1 Coríntios, capítulo de número 16. Lá no final da carta, no versículo 14, Paulo, ele diz assim: todos, 1 Coríntios 16, 14, todos está no plural, tá? É todos os atos, todas as ações, todos os vossos atos sejam feitos com o quê? Com amor. Nós até fazemos atos, ações, mas muitas das vezes esses atos não têm sido com amor. Esses atos não têm sido com amor. Muitas das vezes atos de ignorância, muitas das vezes atos de birra. Oi? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Tem? 1 Coríntios 16, 14. As exortações finais. Encontraram aí? Poxa, Jadson, nós estamos perdendo, Jadson. Bora colocar aqui o coisa aqui. Bora essa semana, bora? Os irmãos ficam animados, domingo, né? Eu falo aqui, aparece o versículo, legal, né? Fica melhor, é uma forma dinâmica que vai nos ajudar até pelo tempo, que daqui que abre a Bíblia, aí eu fico só abrindo. Então Paulo diz que todos os vossos atos sejam feitos com amor. Irmãos, quando isso não acontece, nós estamos no pecado da impureza. Paulo diz também que esse pecado, como eu já disse, ele tem a conotação de palavras. Vocês conhecem aquele crente boca suja, que só fala besteira? O que o apóstolo Paulo diz? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que sirva para edificação do povo. Hoje nós estamos vivendo no meio de uma cristandade que os atos não têm sido com amor, as palavras não têm sido para edificar. Tudo que sai da minha boca, irmãos, tem que edificar o meu irmão, dar crescimento espiritual para o meu irmão. Mas hoje tem sido ao contrário. A igreja do dia de hoje, aplicando, estou fazendo aplicação geral, tá bom, irmãos? Aí o Espírito Santo é aquele que vai falar no teu coração, tá? Não estou aqui generalizando, mas estou fazendo a aplicação geral. Aí o Espírito Santo é aquele que vai te falar se os teus atos têm sido com amor, ou se você só faz para aparecer, ou se você só faz de birra. Se as tuas palavras é aquelas palavras de amor que glorifique, que exalte, que dá crescimento espiritual para o seu irmão, ou é palavras que mata o seu irmão. Tem muita gente que fala cada bobeira, que em vez de ajudar, atrapalha toda a vida daquele que está precisando receber uma palavra. Então, Paulo está dizendo que esse pecado é o pecado da impureza. Aqui nesse mesmo contexto também tem sobre pensamentos. Vamos lá para Filipenses, capítulo de número 4. Eu estou dizendo para os irmãos que uma das obras da carne é o pecado da impureza.
que vem por meio de atos, palavras, pensamentos e intenções de coração. Mas Paulo, ele vai nos alertar em Filipenses capítulo 4, nós já sabemos desse versículo, o que falta é nós praticarmos. Filipenses 4:8, ele diz: finalmente, irmãos, se vocês não querem ter esse pecado da impureza, ele diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? Os vossos pensamentos. Paulo está dizendo: se vocês não quiserem ter o pecado da impureza, faça tudo isso que eu estou dizendo. Pense em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, amável, de boa fama, e se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes a impureza, Deus, ele nos tirou dessa impureza. Nós estávamos no lamaçal do pecado, agora Deus nos purificou em Cristo Jesus, onde esse pecado nós não temos mais, quando não praticamos mais. Mas quando o crente, ele pensa algo que não seja da vontade de Deus, que não glorifique a Deus, é o pecado da impureza. Impureza. Muitas das vezes nós trabalhamos no nosso pensamento. Se ele vier me pedir perdão, eu não vou perdoar. Se ele vier me pedir perdão, eu não vou perdoar. Trabalhando no pensamento. Amanhã, domingo, amanhã, 23 de junho de 2024, rapaz, acho que amanhã eu vou ganhar um dinheirinho a mais. Tudo vem do pensamento. Amanhã eu não vou para a escola bíblica dominical, não. Eu trabalhei a semana todinha e o domingo é para me descansar. Tudo isso vem do pensamento, o qual também o apóstolo Paulo diz que isso vem de intenções do coração. Sai do coração e vai para o pensamento e transforma-se em atos e palavras. Atos e palavras. Mas o que o nosso irmão Davi nos diz lá no Salmo? Guarda o quê? Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando nós entendemos esse versículo e guardamos a palavra no nosso coração, irmãos, dificilmente, porque a palavra é aquela que nos transforma, nós vamos pecar contra Deus. Eu estou falando aqui de um pecado voluntário. Qual é o pecado voluntário? É quando eu decido pecar mesmo. Não é aquele pecado que às vezes a gente dá aquele deslize, né? Fala aquela mentirinha, aquela palavra. Não, é pecado, é aquele pecado que eu decido mesmo. Se ele vier falar comigo, já está aqui na ponta da minha língua a resposta que eu vou dar para ele. Então é aquele pecado decidido. Então isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que esse pecado, ela é uma obra da carne. Aí se você tem a prática de ser impuro pelos seus atos, nós vemos que está perceptível, irmão. Como eu falei um dia desse, antigamente a gente tinha vergonha de mostrar o nosso pecado, hoje não. Está aí, nas redes sociais, coloco nas redes sociais, para todo mundo ver. Isso é impureza. Paulo diz que esses não herdarão o reino dos céus. Terceiro, depois de impureza nós temos lascívia. Lascívia, nós estamos nos pecados morais. Lascívia, a palavra grega, ela é assim, ausegeia,
traduzida por lascívia, significa literalmente a libertinagem de modo geral, mas sem dúvida é usada para lasciva nas relações sexuais. Refere-se à devastação, um apetite libertino e desvergonhoso. Trata-se daqueles atos indecentes e que chocam o público. O homem entregue à lascívia não conhece freio algum, só pensa no seu prazer e já não se importa com os que pensam as pessoas. Lascívia, irmãos, é o pecado literalmente da libertinagem. E o que é libertinagem? É a busca desenfreada por prazeres carnais, sem restrições morais ou ética. Paulo está dizendo aqui também que esse pecado é um pecado da carne, ou seja, onde é que a pessoa ela vive fazendo esse tipo de pecado de uma forma desenfreada, onde tudo que essa pessoa faz, o qual ele está dizendo aqui, que só pensa no seu prazer e não se importa o que as pessoas pensam, está nem aí, não está nem aí para que as pessoas pensem. Isso é libertinagem, é um pecado desenfreado. É isso que está acontecendo. Mais uma vez eu vou tocar aqui, porque eu não quero que aconteça com o jovem dessa igreja. O pecado da fornicação, tá? O pecado da fornicação é manter relação sexual antes do casamento. Isso é o pecado da fornicação. E quem faz isso precisa tomar uma verdadeira convenção diante de Cristo, porque não está nem aí. Está nem aí o que as pessoas pensam. É um pecado público que leva a desglorificar o nome de Deus, que traz escândalo para a igreja e não está nem aí com esse pecado. Vai vivendo a vida do jeito que tem que se levar. Então Paulo diz, irmãos, tanto a prostituição, tanto a pureza, tanto a lascívia são pecados sexuais. Aí você vai perguntar, mas pastor, tem crente que faz isso? Ou não? O que vocês acham? Tem crente que faz isso? Tem muito crente que faz isso, irmão, só que a gente não sabe. Ontem eu estava lá na reunião dos pastores e nós estávamos conversando e o pastor perguntou assim, lá na sua igreja tem problema? Perguntando para o pastor, não foi para mim, né? Ele disse, pastor, lá na minha igreja não tem problema, porque eu não sei os pecados das pessoas. Por quê? Porque dificilmente a pessoa vai chegar para o pastor e confessar o seu pecado. Eu nunca na minha vida, dos poucos anos que eu tenho de ministério, ninguém chegou para dizer, pastor, eu estou em fornicação, pastor. Pastor, eu adulterei. Pastor, eu estou na pornografia. Nunca eu recebi esse confessamento. O que acontece? Muitas das vezes nós descobrimos, né? Descobrimos que a pessoa está em fornicação, que a pessoa está em prostituição, está em impureza, mas dificilmente a pessoa ela chega para confessar diante do pastor. Por quê? Porque tem entendimento que esse pecado virou algo comum. O que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que está acontecendo hoje? É que todo mundo está conformado. Todo mundo está conformado.
né? Os pecados carnais, todo mundo está conformado. Irmãos, eu estou tendo dificuldade, porque eu até sei de alguns pecados da igreja, mas quando eu quero conversar, não me dão oportunidade para conversar, nunca tem tempo. Aí o único que eu posso usar é a palavra de Deus para trazer para as vidas dos irmãos, para que possam deixar esse pecado para poder ir para os santos céus. Irmãos, isso é verdade. Paulo diz aqui no texto 21, outrora vos preveni, eu estou prevenindo que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus, irmãos. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Então Paulo aqui está combatendo aqui esse pecado, para que esses irmãos possam entender que para ir para os céus, preciso deixar os pecados carnais, o qual é o nosso contexto aqui. E domingo que vem nós vamos para os pecados religiosos. Então, irmãos, meu tempo não me permite mais, mas nós terminamos aqui sobre os pecados sexuais: prostituição, impureza e lascívia. Domingo que vem nós vamos para os pecados religiosos. Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos orar. Pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Querido Deus e nosso Pai que está nos céus, Senhor, nós queremos pedir a Tua ajuda por meio do Teu Santo Espírito que mora dentro de nós e conhece, Senhor, nossos atos, conhece as nossas palavras, conhece os nossos pensamentos, conhece a intenção dos nossos corações, Pai. E nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, falar aos nossos corações, se estamos por ignorância, por falta de conhecimento, se estamos praticando esses pecados, o qual o apóstolo Paulo está nos prevenindo que tais os que praticam esses pecados não herdarão o reino de Deus, Senhor. Mas nós somos os Teus filhos. E se porventura a Tua igreja, como todos, Senhor, não a igreja batista Brilho Celeste, mas toda a Tua igreja universal, se estão cometendo esses pecados, o Teu Espírito Santo, que é o convencedor, possa convencer da justiça, do juízo e do seu pecado, para que deixe, Senhor, e volte à prática das primeiras obras. Assim, Senhor, nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Estamos divididos em classes.